Olá, galera do Quilombo Podcast. Eu sou o Valmérico Filho. Ao meu lado eu tenho o Pedro Nascimento. À minha frente tem o professor Franklin Peixinho. Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Quilombo Podcast. O tema de hoje é direitos humanos. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Valmérico. Estamos hoje aqui para falar sobre direitos humanos. Esse que é um tema tão importante para a nossa sociedade brasileira. E trouxemos um cara que é muito especial, que é super inteligentíssimo sobre esse tema, o senhor Peixinho, Franco Peixinho. Quero agradecer ao senhor por Obrigado, ter se professor. disponibilizado em vir aqui. E vamos iniciar. Faça a contextualização? Pode contextualizar. Não, eu não tenho nada aqui. Bom, os direitos humanos no Brasil, a gente sabe que é muito importante, né? Principalmente para a sociedade negra, né? Com enfoque na sociedade negra, é o que vamos tratar aqui hoje. Para iniciar, senhor Frank, o senhor poderia nos contar a história dos direitos humanos no Brasil? Como ele começou, quando surgiu, por que surgiu? Bem, primeiramente eu quero saudar toda a galera que está acompanhando a gente aqui no Quilombo Podcast, né? Galera que está nos assistindo, tanto pela TV Cri More, pelo canal do YouTube, em todas as mídias que esse podcast aí que eu tô ligado, tá todo estourado, né? Em Salvador, na Bahia, quiçá no Brasil. No Então, Brasil e fora do Brasil também. e fora do Brasil também, né? Opa aí, o negócio aí tá bombando. Então, vou mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando, que está acompanhando vocês. Eu tenho a honra de estar participando aqui. Eu sou Franklin Peixinho, sou professor de História, também sou advogado, sou um homem de axé. Eu sempre coloco isso porque é uma questão também de afirmação política, né? De identidade, de afirmação política. Sou um homem negro, estou usando óculos, uma camisa vermelha, escrito Exu não é demônio, já você. Aí eu deixo aí para, né? Cada um. Pois bem, e também trago aqui no pescoço 3 contas, né? 3 guias, né? 3 contas, uma verde, uma branca e uma vermelha, correspondente aos orixás que me regem, né? Oxóssi, que é o dono da minha cabeça, minha mãe Iansã, meu pai Oxalá. Como eu disse a vocês, eu sou um homem de candomblé, né? Sou ogã, tenho a função de cantar, né, e tocar para os orixás, lá na minha casa, em Mapele, o Ilê Axé em Candelê, ao qual eu saldo os mais velhos, quem veio antes de nós, né? Sobretudo meu babalorixá, Titundelê de Oxum. Né? Então quero saudar, sobretudo, a nossa ancestralidade, saudar as ruas, as águas doces, saudar os oceanos, os elementos na natureza que nós cultuamos nas religiões de matriz africana. Veja bem, chegando logo no assunto aqui, você já entrou de canela, né, já de sola, para a gente discutir sobre direitos humanos. Eu costumo dizer para os meus alunos, lá de Cruz das Almas, galera da FBBR, né, meus alunos do curso de Direito, que os direitos humanos é uma categoria jurídica importantíssima. Né? É uma categoria jurídica histórica importantíssima porque ela vai consolidar a ideia de respeitabilidade à dignidade da pessoa humana. Né? E uma das características principais é a ideia de universalidade. Nós não podemos excluir os direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais para qualquer pessoa. Eles são universais para todos. Verdade. Independente de etnia, independente da compreensão de raça, independente do gênero, do status político, se está preso, se está solto, se é estrangeiro, se está irregular no país, os direitos humanos, na sua totalidade, vida, liberdade, saúde, igualdade, são para todos. Né? Verdade. Porém, quando nós analisamos, por exemplo, a nossa sociedade brasileira, como ela foi constituída historicamente, nós vamos ver que há um recorte. Né? Os direitos humanos, teoricamente, e como ele é concebido, na ideia de universalidade, é para todas as pessoas. Mas há um recorte de raça. Né? Nós, população negra, não temos acesso ainda a essa totalidade de compreensão da sociedade de que os direitos humanos são universais para negros, para indígenas, para mulheres, para a população LGBTQI, APN+, para idosos, crianças, etc. Né? Todas as minorias políticas assim consideradas. Pronto. Como o senhor descreveria os direitos humanos no Brasil na questão especificamente no que diz respeito à comunidade negra? Olha, nós tivemos avanços importantes, mas está muito aquém das nossas necessidades. Né? Quando aquela mulher branca lá
A filha de Dom Pedro, né? Aquela criatura. Princesa Isabel. Isabel. Nem lembro o nome, você me lembrou aqui, mas enfim, né? E aí contaram uma mentira pra gente, eu quando estudei, acho que vocês aqui, né, no Vila Lobos, setor Vila Lobos, com certeza não ouviram essa história. Mas eu, quando estudei lá atrás, história, me contaram essa mentira, que a abolição da escravidão veio pela mão de uma mulher branca, da tal Princesa Isabel, né? Na verdade, ela veio de lutas de Lucas da Feira, de Maria Zeferina, do Quilombo do Urubu, né? De Maria Filipa, de Luiz Gama, de toda a galera negra que veio antes de nós, abolicionistas, que lutaram, que enfrentaram os senhores de escravos, de pessoas escravizadas, né? Toda a estrutura da branquitude em busca da liberdade. Sim. Mas, né, formalmente o Estado brasileiro diz o seguinte: vocês negros estão libertos agora, né? Mas isso, na verdade, foi uma pressão da Inglaterra. A Inglaterra que estava pressionando o Brasil, né, por interesses econômicos do capitalismo, que queria uma massa assalariada, né, uma massa trabalhadora assalariada. Nesse período, irmão, tinha um lance que se entendia, o tal racialismo científico, que para que o Brasil se desenvolver como nação, era necessário embranquecer a população. Os negros, as pessoas negras escravizadas foram libertas, entre aspas, jogadas à marginalidade. Então não tiveram nenhuma política de assistência social. A população negra não tinha acesso à educação formal. Algumas províncias do Império impediam que pessoas negras tivessem acesso, tanto escravizados como libertos. Algumas somente libertos. Então nós saímos com déficit. Um déficit de exploração do trabalho, um déficit com relação à educação, certo? Um déficit de assistência social. Por outro lado, o que é que o Estado brasileiro fez? Trouxe italianos, né? Trouxe alemães, polonês, a galera branca lá da Europa. Diz o seguinte: ó, a gente precisa desenvolver a nação, o Brasil precisa se tornar civilizado, e aí é o seguinte, tem que trazer branco para cá. Vamos trazer branco para cá. O Brasil fez diferente do que fez a Argentina. A Argentina matou os negros. Tá ligado? Sim, sim. No século XIX, a população argentina é 33%. Na virada para o século XX, menos de 1%, meu Meu irmão. Deus. Foi, Então- se eu não me engano, foi um negócio que rolou que foi assim, pelo que me contaram. Parece que colocaram todos os negros dentro de uma cela e tocaram fogo para matar assim rapidamente. Rapaz, a Foi história, mais ou menos isso daí. as investigações históricas, elas caminham para que, na seguinte direção. O Estado argentino, né, eliminou a população negra por diversas formas, né? Tanto a execução, tanto com políticas de deixar morrer, né? Não dar assistência, etc., né? Confinar em locais, por exemplo, em que as pessoas morreriam, né? Então, essa é uma tecnologia velha da branquitude. Fizeram isso com os lanceiros negros no Rio Grande do Sul, né? Bento Gonçalves fez um acordo com o Império. Aí disse: porra, o que é que eu faço com a galera aqui preta? Eu disse que ganhando a guerra aqui ia dar liberdade para a galera. Rapaz, é o seguinte: pega a galera aí, dá a lança, eles lutam com lança, beleza, vou enfrentar o exército imperial. A gente vem de lá com aquelas espingardas, mata todo mundo e está tudo resolvido. Você não precisa descumprir nenhuma promessa, né? Então, essa é uma tecnologia velha, né? Pois, enfim, aí veio todo esse lance, aí veio a galera branca para cá, inclusive com incentivo financeiro, certo? E aí, qual o reflexo disso, irmão? Nós temos déficit com relação ao mercado de trabalho, renda, acesso à educação, a própria ideia de criminalização da população negra. Velho, os caras criminalizavam o candomblé. O candomblé era coisa de polícia. Ainda é. E hoje também tem os traficantes de Jesus, né? Tem uma parada dessa aí lá no Rio de Janeiro, que aí é foda. Eu lembro que eu vi um vídeo na internet de um traficante, ele quebrando as estátuas. Sim. Eu lembro Ele desse obrigando, vídeo. na verdade, ele obrigava a mãe de Santa a quebrar algumas estátuas. Sim, ele botava a arma na cara dela e obrigava ela a Era quebrar, obrigado ela as chorando, estátuas. quebrava todas Então as tem estátuas. todos esses lances, tá ligado? Então, assim, tem a atuação das forças de segurança pública. Aqui na Bahia, por exemplo, a grande totalidade, quase 100% das pessoas assassinadas pelas forças de segurança pública são negras, certo? A abordagem policial é diferente quando é feito num bairro popular negro do que num bairro nobre como Graça, Itaigara, enfim, né, Pituba. É totalmente diferente. Então, nós avançamos, sim, políticas afirmativas,
Avançamos na questão de prever no nosso ordenamento jurídico, nosso direito, a obrigação do Estado brasileiro em pautar por políticas afirmativas, políticas de cota, no combate ao racismo em todas as suas esferas, a própria legislação que criminaliza o racismo. Mas veja bem, vou encontrar só um detalhe aqui para a gente encerrar essa questão que vocês me provocaram. A lei de combate ao racismo Sim. é de 89, lei 7.716. Entretanto, a prática do racismo, ela era veiculada normalmente, e se você reclamasse era mimimi, não tem nada a ver, foi só uma brincadeira. A tal ponto, bicho, vocês não são da minha geração, mas eu, guri, assistia um humorístico chamado Os Trapalhões, que tinha um personagem Mussum. Sim. Sim. E aí tinha um lance assim, um esquete, que chegava o cara e falava o seguinte: ô Didi, para o Renato Aragão, ô meu irmão, tô precisando de um macaco aqui porque o pneu do meu carro furou. Aí, Mussum, chega aí, tá chamando você aqui. Isso, tá ligado? É um racismo recreativo. Então, nós fomos bombardeados, quando chegava lá, as paquitas da Xuxa. Só tem mulher branca. Né? Eu lembro. Novela, onde é que estava o preto? A preta na cozinha, ou o preto era o caseiro, né? Um grande exemplo é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porra, bicho. Sim. Que Né? ganha um destaque na farinha A de leitura trigo, racista de tudo. Monteiro Lobato, né? E a depreciação mesmo, né? Da tia Anastácia, né? Preta como carvão, parecendo uma macaca, coisas nesse sentido. Então, nós somos bombardeados cotidianamente, secularmente, por essas camadas do racismo. Né? É importante nós termos o Estatuto da Igualdade Racial, é importante nós avançarmos com a criminalização, sim, mas, irmão, primeira sentença no Brasil, primeira decisão judicial no Brasil que reconheceu um caso de racismo foi em 95, e pelas mãos de uma desembargadora negra aqui da Bahia, desembargadora Luiz Linda Valois. Precisou ter uma mulher preta no local de poder para dizer, ó, isso aqui é racismo. Porque a gente é bombardeado com todas essas camadas a entender, não, isso aí não tem nada demais, não. É cotidiano, é mimimi, a sua reclamação. Né? Eu chamava você de carvão, de macaco, a ideia de animalização da pessoa negra. Algo que está dentro da normalidade. Não, não é normal, não, irmão. Porque isso aí é uma construção histórica de depreciação, de inferiorização, né, que é própria da ideologia do racismo. Então, nós temos todos esses elementos para enfrentar. O genocídio da população negra, a questão de combate ao epistemicídio, ao pagamento histórico. Né? Temos avanços, sim, mas ainda está muito aquém. Sr. Franklin, qual foi o marco histórico que marcou assim a luta dos direitos humanos no Brasil? A luta dos direitos humanos no Brasil, nós tivemos alguns marcos importantes. Em relação à população negra, eu pontuaria não somente a legislação de criminalização do racismo, né, mas a chegada ao poder de pessoas importantes como a ministra Luísa Barros, o próprio Estatuto da Igualdade Racial. Quando nós vamos estudar o Estatuto da Igualdade Racial, como foi concebido e as brigas políticas que se tinha entre a bancada conservadora branca, né, e o texto que chegou numa perspectiva muito radical. Por quê? Porque nós pedimos, vamos supor, 200% para passar 100%. Ou menos. Ou menos. Entendeu? Porque a reação da branquitude nos espaços de poder seria esse. Seria de negar, de desconstituir, de retalhar toda a moldura que é o Estatuto da Igualdade Racial. E aí, um dos pontos importantes que o pessoal diz, mas política de cotas vai ter para a vida toda, etc. Não, política de cotas, por exemplo, a própria lei de política de cotas estabelece a questão da temporalidade. Eu acho que esse também é um outro marco, as políticas afirmativas no Brasil, no sentido de enfrentamento às desigualdades derivadas das questões de raça. Então, o próprio estatuto, a chegada de pessoas negras no poder, né? E assim, você tem uma pessoa como Olívia Santana, por exemplo, a única mulher negra retinta na Assembleia Legislativa. Da Bahia. Tá ligado? Então, o enfrentamento que ela faz ali e a presença dela é muito importante para a comunidade negra baiana. Então, você tem ali uma Assembleia Legislativa pautada por homens brancos, de esquerda, de direita,
mas você tem uma mulher negra. Então, a chegada do Luísa Barrios, como disse, né, a própria influência da Conferência de Durban, em 2001, aqui no Brasil, tem toda uma revolução na engrenagem, como nós avançamos. Perceba, a indústria de massa, novelas, de forma geral, hoje você tem mais pessoas pretas, né, pessoas negras, pardos e negros, nas novelas, protagonistas de novelas, mais jornalistas negros. Isso não é de uma hora para outra, isso é derivado de políticas públicas e do próprio mandamento legal, determinação legal do Estatuto da Igualdade Racial. Antes você não via, você tinha um jornal televisivo chamado Fala Brasil. Eu me perguntava, não é Fala Brasil, velho. É Fala Islândia. É Fala Alemanha, tá ligado? Porque que Brasil é esse aí que eu não estou me vendo? Né? Que eu não vejo, né, os meus parentes, minha vizinha, a galera, né, lá de Itapuã. A gente mora numa sociedade soteropolitana negra. Né? Você tem uma maioria de 56% de população negra. Que Brasil é esse? Fala Brasil de onde? Não sei, né? Só se for o Brasil lá Sul. do Sul. Sudeste. Pronto. Desafios e atualidades. Quais são os principais desafios enfrentados atualmente na atuação dos direitos humanos no Brasil, sobretudo para a comunidade negra? Rapaz, são diversos desafios, mas um dos pontos que eu acho mais importante, aliás, eu vou citar dois. Primeiro, o enfrentamento da necropolítica. Né? Eu vou dizer, a necropolítica é um conceito trazido por Achille Mbembe, filósofo, né? Um filósofo negro, e que ele vai dizer o seguinte, né? O Estado tem políticas de morte, de deixar morrer, não são políticas de vida. E essas políticas de morte é direcionada a uma categoria da população. No nosso caso, população negra e população indígena, população não branca. E como é que se dá essas políticas de morte? Pela própria letalidade das forças de segurança pública, né? A polícia, quando aborda, primeiro atira para depois perguntar. Aquele caso do cara lá do Rio de Janeiro, o cara foi para um chá de fraldas, velho, com a família. Não lembro. O exército matou com 80 tiros. Eu lembro. Fuzilamento. Né? E os caras foram absolvidos, velho. Agora. Os caras foram absolvidos. Recentemente. A mulher saiu, uma mulher negra lá no Rio de Janeiro, saiu para comprar pão, para tomar café com seu marido e sua filha. Foi alvejada pela polícia e os caras jogaram o corpo dela na viatura. O corpo dela caiu da viatura já morta, tá ligado? Porque não teve negócio de dar socorro, não, irmão. Já caiu morta. Ali foi só tirada... Saíram arrastando o corpo dela por 350 metros. Os caras foram absolvidos, soldados. Os caras, entendeu? Então, nós temos o desafio de parar a necropolítica com relação ao extermínio letal da população negra e indígena no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Né? A necropolítica também, que se expressa pela morte simbólica, não é a morte física, mas a morte simbólica, que se dá pelo hiperencarceramento da população negra. Porque o cara, quando entra no presídio, ali é sentença de morte para ele. Não existe ressocialização. Não há ressocialização, até porque o cárcere não foi feito para ressocializar. Quem entra no cárcere, ali é uma máquina de desumanização. Eu trabalhei um período no sistema prisional, fui reda, né? E isso me trouxe diversas experiências. Ainda escrevo sobre o cárcere, sobre diversas perspectivas da educação, da leitura, da política de drogas. Então você vê que as pessoas que entram ali, elas são desconstituídas da sua humanidade. Como um preso um dia me disse, aqui, seu peixinho, a gente vira bicho. Quando ele fala isso, parceiro, ele está se referindo imediatamente a Frantz Fanon. Frantz Fanon, ele escreve que o colonialismo é uma máquina de desumanização, está atrelado ao racismo. O racismo nos desumaniza. Quando os caras nos chamam de macaco, quando Nina Rodrigues diz que nós não somos humanos, né, somos regidos por instintos selvagens, né, e que não estamos no mesmo padrão do branco, europeu, etc., ele está desumanizando. Então, existe essa necropolítica, a morte simbólica, porque o cara é aniquilado ali dentro. E a necropolítica também é epistemicida, né? O combate ao apagamento histórico, o combate ao apagamento cultural. Então, nós não estudamos, por exemplo, os reinos em África. Não.
Muito Nós não difícil, estudamos, muito tá ligado? Quem foi Rayane Zinga? A Rayane Zinga, uma referência na luta contra a metrópole europeia no processo de escravização e colonização lá em África. Foi uma mulher amplamente habilidosa com relação às relações diplomáticas, às questões de estratégia de espionagem. A gente não estuda isso. A gente não estuda quem foi Maria Zeferina. Tá ligado? A gente não estuda qual foi o legado de Lucas da Feira. A rainha de Madagascar. A rainha de Madagascar. Tá ligado? Os reinos africanos, as civilizações africanas, todo o nosso conteúdo. Por exemplo, bicho, caçula, a palavra quibundo. Influência no nosso português. Se você vai em português de Portugal, o filho mais novo é Benjamin. Caçula, bunda, né? Cocada. Esses elementos que estão trazidos por povos que vieram de África, pelos povos, pelas populações e povos originários que aqui existiam. Então, os grandes desafios que eu vejo, né, o enfrentamento da questão cultural e educacional, de resgate da nossa historicidade, da nossa cultura, o combate à apropriação cultural que a galera faz, que vai dizer, o acarajé é bolinho de Jesus, meu irmão, Jesus não entra em nada disso aí. Tá? Teve o acarajé rosa recentemente no Rio de Janeiro, não foi? Foi aqui em Salvador. Pô. Aqui em Salvador? Foi. Em Salvador, foi na Barra. Né? Aí você me diz uma parada dessa, eu que sou um cara de axé, velho. Tá ligado? Então a gente tem que combater essas apropriações, essas questões de apagamento histórico, de morte do nosso povo, certo? De hiperencarceramento. Para mim, eu listaria como os principais desafios no enfrentamento do racismo estrutural no Brasil. Falando sobre hiperencarceramento, em 2014, no programa do SBT, a senhora Raquel Sherazade, ela vai falar uma frase bem famosa. Eu vou reproduzir essa fala aqui, eu gostaria que o senhor comentasse em cima, pode ser? Sim. Abre aspas. E como bem disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, as cadeias brasileiras são medievais. Nessas masmorras decadentes, além da superlotação, há muita ociosidade, tempo de sobra, mentes vazias e braços cruzados. Salvo exceções. O sujeito que está na cadeia não faz nada, não move uma palha, não produz, não devolve à sociedade o que ele tomou. O preso se torna um peso morto, improdutivo e caro, muito caro. Cada detento custa em média R$40 mil por ano aos pagadores de impostos. O pior que é esse investimento não tem retorno. A taxa de rescindência é altíssima e inversamente proporcional ao índice de reabilitação. 70% dos ex-detentos voltam ao crime na primeira oportunidade e não poderia ser diferente. Na cadeia, não tiveram chance de estudar, desenvolver um ofício e trabalhar. Todo o seu potencial produtivo foi desperdiçado. O homem que não aprende o valor do trabalho nunca terá honra e sem a honra se mata e se rouba. Fecha aspas. Olha, tem diversos equívocos aí nessa fala. O primeiro equívoco é o seguinte: trabalho dignifica o homem. Concordo. A dignidade da pessoa humana não está no trabalho, está na sua própria essência. Né? Eu posso não trabalhar no conceito, o trabalho, né, do conceito trazido pela sociedade capitalista, que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, etc., me acabar, enfim. Né? A ideia de meritocracia, se esforce, trabalhe dia após dia, né? Aquele lance, trabalha enquanto eles estão dormindo. Sim. Né? Eu não quero nem trabalhar quando eles estão acordados, que dirás quando eles estão dormindo. Enfim, né? E só que a concepção de trabalho que nós temos na cosmovisão Butu, na cosmovisão dos povos africanos, na cosmovisão dos povos originários é totalmente outra. Né? Trabalho para a subsistência, para a coletividade, né? Não trabalho de exploração. Então, veja bem, o cárcere ele é uma invenção moderna e colonial. E eu falo como professor de direito penal. Né? Ele é uma invenção do século XIX, voltado para reprimir e aprisionar as populações problemáticas, por assim dizer. No sistema capitalista, quem são os problemáticos? Os trabalhadores pauperizados. Aqueles que não querem se tornar escravos de uma rotina, sei lá, fábrica. Se você observar a fábrica, a rotina da escola, a fábrica e presídio se assemelham.
tem horário, né, Para chegar. para chegar. Ó, vocês ficam confinados, nós ficamos confinados na fábrica, nós ficamos confinados na escola, ficamos confinados no presídio. Tem horário para tudo, horário para comer, para sair, para chegar, enfim, né? Tem toda uma rotina, um estabelecimento de regras heterônomas. E quando nós vamos estabelecer o cárcere, né, se preserva o corpo do condenado. Porque antes o direito penal, o que é o direito penal? É o ramo do direito que é mais violento. A gente vai para a época colonial, né, as ordenações filipinas, alfonsinas, aqui no Brasil, a pena recaía sobre o corpo. O cara era o quê? Forcado em praça pública, como foi o caso dos líderes da Revolta dos Malês, né? Sim. Então, era reprimida sobre o corpo, para servir de exemplo. Aí vem um cara chamado Beccaria e vai dizer, não, a gente precisa, né, tornar o direito penal mais racional. Mentira. Vamos preservar o corpo físico. Beleza, você encarcera esse cara e tenta domar o espírito dele. Estabelecer uma regra de disciplina, de obediência, que é próprio do regime capitalista, das relações capitalistas, né? Nós temos que obedecer o patrão, temos que baixar a cabeça, etc. Aí tem esse valor do trabalho, né? Que os indivíduos têm que aprender um ofício no cárcere. E o cárcere não foi feito para ressocializar, como eu disse aqui. Ele não ressocializa, ele desumaniza. O primeiro ponto é quando você encarcera uma pessoa, há diversas violências que acontecem lá dentro. Se a gente vai contextualizar com a realidade brasileira hoje, as violências físicas, violências sexuais, as violências de demonstração com relação às facções criminosas. Você é de que facção, irmão? Se você não for de uma ou de outra, o cara passa por um tipo de violência lá. Então, a privação da liberdade, a privação de acesso a direitos, muitas das vezes os familiares são explorados, porque o cara faz dívida dentro do cárcere, e aí mulheres vão para o cárcere para pagar a dívida dos seus maridos, levando droga, ou ainda, né, se prostituindo para não ver o seu marido, para não ver o seu filho, o seu pai, perecer, morrer, ou ser esfaqueado, enfim. Então, como é que o indivíduo, numa realidade como essa, vai ser ressocializado? Esqueça, até porque o cárcere não foi feito para ressocializar, e quem disse não sou eu não. É Michel Foucault, um francês, que escreveu Vigiar e Punir. E quando a gente vai para a evidência dos fatos, essa é a realidade em todo e qualquer lugar em que a prisão se mostra como tecnologia de punir. Então, por isso que eu sou abolicionista, eu sou radicalmente, né, avesso ao modelo de punição que nós temos na sociedade como um todo, sociedade global, né? Beleza. Quando nós falamos de Brasil, nós temos um componente outro, que é a raça. Certo? Certa feita, já me perguntaram, mas é natural, já me colocaram, perdão, me colocaram da seguinte forma. É normal ou natural que na sociedade brasileira e baiana, Sim. que os cárceres estejam abarrotados, sublotados por pessoas negras. Porreta. Mas nós não estamos, por exemplo, já que somos maiorias, por que não somos maiorias nos espaços de poder? No poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. No poder judiciário brasileiro, 89% são pessoas brancas. Certo? Numa sociedade racista, em que brancos racistas estão no poder, como o poder judiciário, qual o resultado disso? Sentenças racistas. Políticas públicas racistas, excludentes, né? Então, quando a Raquel Sherazade vai falar sobre isso, né, sobre a questão do cárcere, e que as pessoas não aprendem um ofício, etc., enfim, o principal ponto é a eliminação do cárcere, porque não serve às finalidades pelas quais ela diz pelas quais ela foi construída. Ressocializar, reintegrar, né? Nós estamos aqui para punir e ressocializar. Só punição e morte. Morte simbólica, morte do espírito. Não existe ressocialização no cárcere. Então, na verdade, é um monte de coisas equivocadas aí na fala dela, que traz sobre o valor do trabalho, né? O trabalho, honra ao homem. Não, nada a ver. A lei de contravenções diz o seguinte, né? Se entregar a ociosidade sem condições para a subsistência. Contravenção penal. Punição penal. Beleza, mas se eu tiver dinheiro e não quiser fazer nada da vida, eu não vou ser punido. O que é isso, senão a criminalização da pobreza? E quem é a população pobre no Brasil? População negra. Tá ligado? Então, o direito, o sistema penal, ele tem um viés ideológico. Essa ideologia é o racismo, é a parofobia. A parofobia, que é a aversão ao pobre,
as pessoas que não estão na classe média alta, as pessoas ricas. Então, o nosso direito ele é enviesado para punir pobre e preto, velho. A população negra. É para isso que o cárcere serve. Então, é necessário que a gente radicalmente pense o cárcere nessa perspectiva. Uma das formas eu sempre digo, uma das tecnologias mais letais contra o racismo é a educação. E por que não se investe em educação massiva, né, dentro do cárcere? Uma educação libertadora lá Paulo Freire. Porque, assim, o resgate que se faz da identidade, da historicidade, da ancestralidade de quem está encarcerado, ao contrário de algumas religiões fundamentalistas que vão para lá dizer o que você crê é demônio, o que sua mãe pratica é demônio, como uma instituição religiosa muito famosa, muito poderosa, que tem partido, que tem televisão, que tem rádio, etc. Não sei nem se você vai me deixar falar tudo aí, mas é isso aí. Pode certo? ficar tranquilo. Então, que vai para dentro dos presídios para dizer, com uma obra criminosa, e propagar racismo religioso. Certo? Então, para uma realidade de nós, povo negro, que foi, olha, esqueça o que vocês creem, né, independente da crença, enfim, né, mas o que os seus ancestrais trouxeram. Esqueça a sua ancestralidade, esqueça o padrão aqui de beleza, é europeu, é branco, etc. Vocês não têm história. Porque você pergunta para um branco, você é descendente de quem? O cara, meu avô é alemão, não sei o quê. Aí pergunte qual é a sua descendência. A minha? Entendeu? Senegal, África do Sul, É. Angola. A gente não sabe, Aí. porra, tá ligado? Porque isso foi cortado. Essa historicidade nossa não quer dizer que a gente não tenha. A gente tem E muita. muita. Tanto é que você chega no Candomblé de Queto, olha lá, ô Guajore Mario, isso é Yorubá, velho. Atravessou o Atlântico, sobreviveu até hoje. Entendeu, velho? Então, nós temos ancestralidade, nós temos historicidade. Então, quando a gente vai pensar por uma fala de lacração, superficial, ela serve para a gente refletir por outros elementos mais substanciais, né, mais ricos, que nos faz sujeitos históricos, culturais, em essência. O povo negro, o povo indígena, tem muita riqueza. E essa riqueza é apropriada pelo branco. Demais. Ele né? se apropria e diz, não, agora tem uma parada aí, né? A galera vem falar de comida vegana, não sei o quê, né? Enfim. Mas quando você vai observar algumas dietas de povos originários, é nessa linha. Né? Eu digo nem comida vegana, mas outras paradas aí que a galera traz como novo, como a galera branca, enfim, mas bebeu isso aí na realidade de povos originários, na realidade de povos negros, e traz como produto deles, sem referenciar. Tá entendendo? Então, é nessa pegada, velho. Esse comentário que a Sherazade traz me desperta diversas reflexões como essas aqui. Falando sobre essas raízes que Ah. foram cortadas, existe uma música no candomblé chamada Oromi Maior. O que o senhor tem a dizer sobre ela? É uma música, né, uma cantiga que a gente entoa para Oxum, né? Na verdade, cada cântico no candomblé ele conta uma história, né? Conta uma história, um contexto, né, que nos remete a uma questão de historicidade mesmo, né, em que o sagrado se mistura com o real. Né? Os cânticos para Ogum, para Xangô, para o clã de caçadores, para Oxóssi, né? E, por exemplo, Oxum, na Nigéria existe um rio Oxum, né? O rio de Oxum. Ele se cruza com outro rio, Erilé. E desse rio, mitologicamente, a gente tem um Itã no Candomblé, que dos cruzamentos desse rio, nasce o filho de Oxum com Oxóssi, que é Logum Edé. Né? Mas veja como os contextos eles se comunicam. Contextos geográficos, históricos, né? E mitológicos, que atravessaram o Atlântico, vieram para cá e sobrevivem até hoje. Quando a gente vai, por exemplo, quer ver um lance? A sociedade nossa, capitalista, ela tem um preconceito muito forte com pessoas mais velhas, né? O etarismo. Sim. Mas nas comunidades tradicionais, de povos indígenas, comunidade de santo, as pessoas mais velhas têm um grande valor. Um grande valor porque são bibliotecas vivas. E essas histórias, esses cânticos que nós aprendemos, né, a reproduzir, aprendemos, por exemplo, para que serve. Alguns cânticos são
mais restritos, porque dizem respeito a rituais, outros são para louvar mesmo a divindade. Atravessar o Atlântico, nós aprendemos, a partir dessas pessoas mais velhas, que passaram adiante. Claro que tem a questão do sotaque, né? Iorubá, que é dito lá, é uma língua muito tonal, né? E é falado de uma forma diferente, mas, tal como o português de Portugal, não é o mesmo português que é dito aqui, que é na Angola, que é em Guiné-Bissau, Timor-Leste, etc. Né? Mas a sobrevivência disso se dá a partir desse legado. Né? Verdade. Rapidinho. Tinha alguém te ligando aí, ó. Pronto, te parou, né? Já me perdi aqui. É muito... Estratégias e ações. Pronto. Posso tocar? Pode? Bem, por estratégia, eu vou falar, puxar um pouco para minha sardinha, né? Eu sou professor e é o que eu amo fazer, né? Estar em sala de aula. Né? Alguns trabalhos que eu já realizo também. Ano passado, com meus alunos, a gente fez um trabalho muito massa, né? Com relação ao Enem, para algumas pessoas privadas de liberdade. Fizemos um trabalho nesse sentido. E a principal estratégia que eu entendo que é eficaz contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, todas as formas de opressão, é a educação. Né? É o aspecto cultural. Nós só mudamos um estado de coisas, não somente com lei. Como eu falei, a legislação é de 89 de combate ao racismo. Mas o racismo, nesse exato momento, tem alguém passando por algum ato de racismo. Sim. Seja numa loja de conveniência, no mercado que está sendo seguida, seja por conta de alguém estar sendo xingado de macaco, de preto imundo, de preta imunda, seja por estar sendo vigiada, ou chegar em um espaço, em um local de trabalho e ser tratado com invisibilidade. Né? O racismo está acontecendo. Nós só alteramos, como diz Nelson Mandela, nós aprendemos a odiar. Nós aprendemos a odiar as mulheres. Por isso que nós temos comportamentos misóginos. Nós aprendemos a odiar a população LGBTQIAPN+. Porque entendemos, nos ensinaram que a única forma de expressão de identidade de gênero e de sexualidade é a heterossexualidade cis. Então, só existe uma forma de relação emocional, afetiva e sexual, que é a heterossexual. Não existe outra. Qualquer coisa disso aí fora é pecado, é crime, é desvio. Né? Nós aprendemos que só existe sexo biológico, gênero biológico, feminino, masculino, que você nasce, não há transcendência, transição do gênero. Né? E da mesma forma que nós aprendemos essas categorias limitadas, né, e equivocadas, que afrontam diretamente a liberdade, a felicidade das pessoas, e afronta principalmente a nossa capacidade de afeto e de amar. Né? Eu digo para os alunos, nós temos que trabalhar o direito ao amor, o direito ao afeto. Essa capacidade que nos é retirada de respeitar a diversidade de pessoas, a diversidade de visões de mundo. Né? E aí, bicho, só há o combate ao racismo eficaz se investimos, se o Estado, através de políticas públicas, investe. Né? Investe pesado e de forma séria em educação. É a arma mais letal. Né? Aí eu queria até aproveitar, a galera que nos acompanha, eu lancei este livro aqui ano passado na Flip, né, Festival Literário Internacional de Paraty, Histórias da Casa Verde, Cor, Cárcere e Liberdade, pela editora Mondro. Né? É um paradidático, como o gênero literário é uma novela literária. O cenário que ele é descrito é o cenário da penitenciária Lemos de Brito. E aí é um cenário que envolve pessoas negras nas suas contradições. Nós reproduzimos racismo porque fomos educados também nesse sentido. Nós reconhecemos o racismo e lutamos contra ele. Né? Como o Silvio Almeida fala, nós temos a tecnologia ancestral de saber calar, porque o branco tem um poder. Então, às vezes, tem que calar para depois te dar a volta e dar aquela capoeira intelectual, derrubar o branco sem ele perceber.
Quando ele vê, ele já está no chão. Eu digo branco racista. Porque o branco aliado antirracista, ele é bem-vindo na luta, né? Então, por exemplo, esse livro aqui eu concebi no mestrado de História da África, Deixa a gente né, mostrar na câmera. da diáspora e dos povos indígenas, lá da UFRB, em Cachoeira, Sim. para potencializar o ensino, né, de acordo com a própria legislação que determina o ensino de história da África, da diáspora, da cultura indígena, a partir, no meu caso, da literatura direcionada para o sistema prisional. Trazendo assim, alguns debates sobre educação intracárcere. Porque quem está lá hoje, do ponto de vista étnico, racial, encarcerado? A maioria da população negra. Aqui na Bahia, 80%. Certo? Então, que são bombardeados por diversas questões de racismo. O racismo institucional, pela seletividade penal, pelo encarceramento, o racismo recreativo, o racismo com relação à parte cultural, o racismo religioso, pela atuação de instituições fundamentalistas que não respeitam a liberdade, né? Não quer dizer que toda pessoa negra tem que ser de candomblé, não é isso. Mas respeitar a diversidade de pensamento, de religiosidade, de convicção política, né? Respeitar essa diversidade. Então, como eu digo, a arma mais eficaz, bicho, é a gente pautar pela educação, uma educação revolucionária, libertadora, decolonial, que a gente resgate elementos da nossa ancestralidade para debater. Só para a gente terminar essa parte aqui. Direitos humanos, né? Quando a gente faz uma digressão sobre direitos humanos, aí fala assim, não, os antecedentes históricos dos direitos humanos é a Carta do Réunion Sem Terra, de 1215, lá na Europa. É a Declaração Universal dos Direitos do Homem da França, na França, em 1689. Mas tem uma declaração, tem um evento histórico que é omitido. A Revolução do Haiti. Por que a Revolução do Haiti não é um antecedente dos direitos humanos? Porque foi uma revolução, velho, comandada por pessoas negras, tá ligado? Pessoas negras escravizadas, inclusive, que, ó, essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade que os franceses falam, vale aqui também, parceiro. Inclusive para todos, sem exceção. Inclusive para as pessoas negras que são escravizadas. Mas isso aí é omitido nos livros escritos por pessoas brancas sobre direitos humanos. Está entendendo? E eu vou mais além. Sabe o que é antecedente dos direitos humanos? A República de Palmares. O que foi a República de Palmares? Dandara e Zumbi lutaram pelo quê? Por liberdade, porra. Liberdade, direito de primeira dimensão. Né? O Quilombo do Urubu, aqui no subúrbio ferroviário de Salvador, é antecedente dos direitos humanos. A Revolta dos Marés é antecedente dos direitos humanos. As revoltas indígenas, toda a luta do povo negro, toda a luta dos povos indígenas por liberdade, por direito à vida, são antecedentes dos direitos humanos. Certo? Não é somente... E aí tem um rasgo muito racista nessa compreensão, porque, por exemplo, nós falamos do Holocausto nazista contra os judeus, né? Sim. Mas o que Leopoldo fez no Congo? Milhões de pessoas que foram amputadas, assassinadas pela Bélgica, por o rei Leopoldo da Bélgica no Congo. Não afeta a sensibilidade branca europeia? Tá entendendo? Então, tem a educação nos serve para combater essas hipocrisias e trazer uma leitura, como disse a vocês, revolucionária. E é por esse caminho que a gente pode alterar o estado de coisas. Perspectivas futuras. Quais são as perspectivas para o futuro da atuação dos direitos humanos no Brasil, especificamente no que diz respeito à comunidade negra? Olha, eu sou um militante antirracista, luto contra o racismo, pertenço ao Círculo Palmarino Bahia, né? E também eu carrego comigo todo o contexto de inspirações socialistas, né? Então, nós pregamos o seguinte, que é possível uma sociedade, né, sem relações de opressão. Isso é uma utopia. Aí Eduardo Galeno vai dizer, o que é uma utopia? Ele vai definir, né? Utopia, pense em um objeto que está no horizonte, que você se aproxima e ela se distancia. E aí te pergunto, historicamente, existia uma sociedade sem relação de desigualdade, sem opressão na história? Não. Não existiu. Existirá.
Esse é o motor de todo socialista, esse é o combustível de todo socialista, de todo militante antirracista, antimachista, né, anti-LGBTfobia, alcançar um dia uma sociedade diferente da nossa que a gente vive hoje, né? Menos desigual, menos opressora, menos assassina. Então, as nossas perspectivas futuras, né, no plano ideológico, filosófico, abstrato, é continuarmos lutando, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Temos um grande perigo hoje na sociedade brasileira, que é o crescimento de uma onda fascista, conservadora. Aproveitando sobre a questão de uma pesquisa que saiu recentemente sobre a questão do Rio Grande do Sul. Praticamente o estado do Rio Grande do Sul é um centro centro neofascista do Brasil, né? Células nazistas. Célula nazista. Se não me engano, foram detectadas 69 ou foi mais célula nazista no Rio Grande do Sul. Tanto que teve uma cidade que praticamente a cidade era 70% neonazista. Então nós temos, para o enfrentamento dessas realidades, esse contexto hoje da sociedade brasileira que a gente não pode fechar os olhos, né? Que é um contexto totalmente conservador. Nós temos um Congresso conservador, Sim. um Congresso que não é progressista, né? Isso está diretamente ligado à ideia de democracia e de representação, que são as pessoas que nós elegemos. É necessário que nós tenhamos pessoas negras, mulheres indígenas, homens negros, população LGBT nos espaços de poder, mas, sobretudo, pessoas com consciência, né? Com relação à consciência de classe, consciência de étnico-racial, consciência do seu espaço na sociedade enquanto homem ou mulher, ou pessoa não binária LGBT, para enviesar, sim, a forma de se fazer política, a forma de se produzir o direito. Porque o direito, velho, ainda é feito por homens brancos, machistas, né? O Código Penal brasileiro, por exemplo, ele trazia uma previsão de um crime que era assim, ó, raptar mulher honesta para fins libidinosos. Raptar mulher honesta. O que é mulher honesta? A mulher honesta que não transa, a mulher honesta que, né, é casta, que vai para a igreja, que não sei o que, coisa e tal. E a mulher desonesta, essa mulher desonesta, a gente pode fazer o quê? Pode matar, estuprar, fazer acontecer? Como é isso aí? Entendeu? Então, até pouco tempo atrás, a mulher era incapaz, relativamente incapaz. Ela precisava da outorga uxória, de acordo com o Código 16, para assinar um contrato, por exemplo. Tá entendendo? Por quê? Porque esse direito foi concebido por homens. Essa regra foi concebida por homens. Então, a gente precisa ocupar esses espaços e de forma qualificada para enfrentar essa onda conservadora, enfrentar essa onda machista, racista no Brasil, né? Então, temos que ter a visão do que o Brasil está hoje, um Brasil polarizado. Isso é um grande perigo para os direitos humanos fundamentais, em todas as minorias políticas. Mas, ainda assim, o que nos move, o que deve nos mover, é essa vontade, né, de lutar, essa vontade de conscientizar, de debater, não de convencer, de catequizar, que isso é uma violência, mas de debater. Não, meu irmão, beleza, você pensa diferente, mas vamos debater aqui nossa realidade. Você é preto, você é preto, eu também sou. Qual é a reação, por exemplo, da polícia se nos encontrar de madrugada no Itaigara? Vai dar olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, como é que tá vocês? Querem uma carona? Não, vai ser essa. Agora, por que isso? Entendeu? Então, é o que nos move. As perspectivas futuras passam por essa incessante, né, e também prazerosa vontade de mudar a realidade. Tá ligado? Então, é isso que deve nos mover enquanto pessoas pensantes, compromissadas com os direitos humanos fundamentais. E aí, Pedro? Pode concluir. Ó, chegamos ao fim do nosso programa. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa sobre o seu livro também, quiser recapitular alguma coisa que nós falamos aqui, pode ficar à vontade. Cara, eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Hoje eu estou aqui muito feliz, né, estar participando, assim, estar com os meus, debatendo com vocês, e fico muito feliz em ver pessoas mais jovens também trazendo essa forma importante de
se atingir, se debater os direitos humanos pelas mídias, pelas redes sociais, não somente pela televisão, pela TV Quirimorim, mas pelo YouTube e por outros espaços que vocês também conseguem alcançar. Isso é importante, é muito importante, a estar nesses espaços e cada vez mais trazendo esse debate, né? Quero mais uma vez também renovar, galera, né? História da Casa Verde é um livro literário concebido para a prisão, né? Eu digo para a prisão, que eu digo assim, para as pessoas que estão encarceradas, mas que também a galera que leu gostou muito, né? Porque aqui tem debate sobre racismo, sobre questões de LGBTfobia. Tem um capítulo, A Fuga de Babalu Lamborghini, que eu falo de uma mulher travesti de candomblé que está encarcerada, né? Falo da realidade prisional. O que é a realidade prisional? É a mãe crente que tem um filho lá preso, né? Com o capítulo Manhã mandou meditar no Salmo 40. Porque, por exemplo, a galera que está encarcerada, né? Que está numa situação assim, fique no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Tá ligado? Isso é do próprio linguajar carcerário. E algumas histórias, como por exemplo de Hollywood, Sarará, né? Hollywood é o cara que explora o mercado, dentro do mercado de costura de bola, dentro da prisão, e aí reproduz um pouco do que é a sociedade capitalista na exploração do trabalho, né? De Volta a Belo Monte, que eu trago um pouco do recorte indígena, né? Da história indígena de um dos encarcerados, que é o professor, né? Chico Ladrão de Pão, tá? Chico Ladrão de Pão. E onde é que a gente pode adquirir esse livro? Ele está à venda no site da Mondro, né? www.mondro.com.br. Para ficar mais fácil para vocês, a gente vai botar o link abaixo desse vídeo, que vai estar no YouTube disponível, vai estar na TV Quirimorim e na TV SDP também. Ou então, vai lá no meu Instagram, @prof.franklin, Peixinho. com M, Peixinho, né? FRANKLIM, não é Franklin com N, é Franklin com M, de Maria, né? @prof.franklin Peixinho. Chega lá no direct, professor, vi ali seu livro, quero ver se realmente presta, se é legal, até mesmo para esculhambar. Massa! Se esculhambar, ganha um desconto. Aí me pede, né, se interessar, que a gente aí marca para poder enviar para vocês. Ou vai no site da Mondro, ou vai no meu Instagram. Beleza? Beleza. Pessoal, muito obrigado por estar assistindo esse episódio do Quilombo Podcast. Ficamos por aqui. Até mais ver. Até mais.